Cannes é uma cidade de 75 mil habitantes, na costa sudeste da França, em frente ao mar Mediterrâneo, na região conhecida como a Costa Azul. Aventura da vez, um pedal que sai daqui da região de Cannes até Grenoble pela França, é a Rota de Napoleão. C'est une route très belle. Pour les cyclistes, elle est magnifique. Elle est peut-être difficile parce qu'elle monte et elle monte et surtout il y a beaucoup de montées. Et c'est une route où vous partez du bord de mer et vous arrivez jusqu'à Grenoble dans les montagnes et dans les Alpes, en traversant des régions très très belles. Napoleão Bonaparte nasceu na Córcega em 15 de agosto de 1769. Filho de nobres italianos, participou da Revolução Francesa, que teve início em 1789. Em 1799, liderou um golpe de Estado e tornou-se o primeiro cônsul. 5 anos mais tarde, em 1804, proclamou-se imperador da França. No ano seguinte, continuou as guerras napoleônicas e conquistou grande parte da Europa continental. Nomeou amigos e familiares para governar os países sob seu domínio e declarou um embargo comercial aos ingleses em 1806. Portugal não aderiu ao embargo e Dom João VI teve que fugir ao Brasil em 1808, escoltado pelos aliados ingleses. Napoleão também revolucionou a França no plano jurídico. O imperador colocou a Igreja Católica abaixo de seu poder e consolidou os anseios da Revolução Francesa com o Código Napoleônico, a Constituição Francesa com base no Iluminismo. Et Napoléon aussi, pour les Français, représente une époque où la France dominait le monde. Em 1812, Napoleão perdeu 558 mil homens na guerra contra a Rússia e não se recuperou mais. Em 1814, a Sexta Coligação invadiu a França, forçou o imperador a abdicar e expulsou-o para um exílio na ilha de Elba. E aí começa a nossa história. Em 26 de fevereiro de 1815, Napoleão escapou da ilha de Elba, decidido a reconquistar o seu império. Aportou em Golfe-Juan no dia 1 de março. Et donc, il savait qu'à Golfe-Juan, il n'y avait pas de problème parce qu'il n'y avait pas de soldats. C'était très tranquille, ce n'était qu'un petit village de pêcheurs. Par contre, on était à proximité d'Antibes et il espérait bien récupérer les soldats de la garnison d'Antibes. Na mesma noite, acampou em Cannes. Para evitar as tropas imperiais, Napoleão escolheu o caminho pelas montanhas, mais reto e mais íngreme. No dia 2, rumou a Grasse pelos Alpes Mediterrâneos e pernotou em Serranon. Seguiu pela Provença, passou por Castellane e dormiu em Barrême. Na quarta jornada, chegou às termas de Dins-les-Bains, passou por Sisteron e chegou a Gap, já na região dos Alpes, no dia 5 de março. A seguir, Corps. Em Lafray, as tropas reais, em vez de interceptá-lo, juntaram-se ao imperador e no dia 7 de março, Napoleão chegou vitorioso em Grenoble, depois de 330 quilômetros caminhados em 6 dias. No dia 30 de março, Napoleão chegou a Paris, destronou Luís XVIII e seguiu sua campanha contra os ingleses. Derrotado na Batalha de Waterloo, foi exilado na ilha de Santa Helena. Morreu 7 anos depois, em 5 de maio de 1821. Chegamos aqui em Cannes. A maneira mais fácil de chegar levando uma bicicleta é empurrando ela rodando. Então nós vamos montar as bicicletas aqui no Cais do Porto, lugar maravilhoso. E assim nós vamos pedalar? Na Rota de Napoleão. Eu vim de Alitalia e o gerente da companhia foi maldoso comigo. Mandou primeiro eu embalar a bicicleta com esse plástico e só isso me custou R$60. Depois ele me cobrou $200 por causa da caixa ser maior do que o tamanho que eles consideram aceitável. Com isso, essa bicicleta me custou R$500 para chegar aqui na Europa. Um absurdo, porque
que o meu total de peso não dava 30 quilos despachados. Quer dizer, eu fui penalizada pelo tamanho de uma caixa. Muito fácil de transportar. A ideia de criar um caminho turístico pela Rota de Napoleão foi do Automóvel Clube na década de 1930, quando o sonho da liberdade pelo carro, insuflado pela emergente indústria automobilística, contaminou o mundo todo. O embrião do Festival de Cinema também data de 1930, mas a Segunda Guerra Mundial adiou os planos para 1946. Na frente do Palácio do Festival, as mãos e assinaturas dos artistas. Ao lado fica o cassino. O evento impacta bastante a vida da cidade. Cannes recebe 2,5 milhões de turistas ao ano. Só para comparar, o Brasil todo recebe apenas 5 milhões de estrangeiros por ano. La route Napoléon est très importante puisque c'est la première route touristique qui a été créée en France en 1930. O Lord inglês Broughton já fugia do inverno inglês aqui na Costa Azul. O Splendid Hotel retrata o glamour da época. Tudo em Cannes lembra a indústria do cinema. Os afrescos do prédio retratam atores e diretores emblemáticos. Roger Rabbit e a sua turma, Star Wars, Guerra nas Estrelas. Sentados no telhado estão Tarzan, Jane e Cheetah. Charlie Chaplin no filme The Kid, O Garoto. Batman e Coringa. Mickey Mouse e Minnie. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. No alto da montanha, a Nossa Senhora da Esperança. E a vista do morro compensa a subida. São 2 ilhas ao lado de Cannes. As ruas mais afastadas da Avenida da Praia são tranquilas e algumas até proibidas para carros. Este poste é uma cancela. Os carros autorizados têm um chip. Ao se aproximarem do poste, ele desce e permite a passagem do veículo. And this is the first point that we always use when we would like to promote the destination. Leave your car, you walk, and you discover the entire village, walking. It's green, huh? O comércio vai desde as grifes mais caras do mundo até os artigos mais populares. There is one bus with €1. You discover the entire department, the entire region around Cannes, which is also something very easy and accessible for everybody. No mercadão, frutas, verduras e a pesca local. Atrás da igreja Nossa Senhora da Boa Viagem fica a rua Bivouac de Napoleão e o marco da Rota de Napoleão, datado de 1 de junho de 1932. Bivouac significa dormir ao relento, sem barraca. Os montanhistas já aportuguesaram a palavra, bivac. Cannes is not just the film festival, of course it's so important, but there is so many things to discover that you will enjoy for sure.
the nightlife, the museums, the culture, the islands, and of course, la Route Napoléon. A atração da noite é o filme vencedor do festival de 2011. Os paparazzi completam o time e todos posam de famosos. Primeira jornada na Rota de Napoleão, de Cannes até Golfe Juan. Cannes ainda é uma cidade atormentada pelos automóveis. O barulho é infernal. Não há uma infraestrutura para bicicletas e, mesmo assim, os ciclistas persistem pela cidade. É a maneira mais inteligente de se locomover por aqui. A ciclofaixa é estreita, até perigosa. Um veículo mais afoito pode espremer o ciclista na guia. Mas aqui, os motoristas respeitam e isso faz a diferença. Essa é a praia de Cannes. Praia de Golfe Juan. E aqui é o começo da Rota de Napoleão, na França. Mas isso é um assunto para a semana que vem. Fique ligado aqui no Bike é Legal. E já sabe, se inscreva no canal e clica no sininho para você receber a notificação. Também siga-nos lá no Instagram. Deixe seus comentários e já sabe, né? Vambora pedalar e viajar de bike.